Oi pessoal, PNL Natália Saavedra aqui para compartilhar mais algumas informações desse vídeo, trazendo algum autoconhecimento, né, para a gente se transformar. E esse final de semana eu estava justamente refletindo, ao conversar com uma amiga minha, sobre as experiências que a gente acaba tendo e que se repetem, sabe? E que muitas vezes a gente não entende o porquê que determinada pessoa nos irrita profundamente, porquê que determinada pessoa a gente gosta já assim logo de cara. Eu sei que no Brasil a gente fala, né, o santo bateu, né? Só que o santo bater, entre aspas, ele tá muito conectado com aquilo que a gente traz no nosso inconsciente, sabe? Os nossos conteúdos internos que comandam quase que 95% da nossa vida, eles muitas vezes fazem com que a gente acabe repetindo determinadas experiências, que a gente acabe gostando, entre aspas, de determinados padrões, ou até mesmo não gostando, né? Mas permanecendo apegado a esses padrões. E eu estava justamente conversando com essa minha amiga sobre isso, e eu estava tentando ilustrar, assim, um pouco como isso funciona, né? E foi interessante porque depois dessa conversa com ela, que eu continuei refletindo sobre isso e aprofundando um pouco mais, chegou para mim também um outro vídeo e mais algumas informações sobre esse assunto que me fizeram então uma compreensão ainda mais expandida sobre esse assunto, né? Porque é aquela coisa, quanto mais a gente coloca foco num determinado ponto, num determinado assunto, quanto mais a gente quer saber mais sobre alguma coisa, mais aquilo vai chegando pra gente, né? E justamente, a nossa mente, ela funciona como um projetor, tá? Cada pessoa, cada situação, cada coisa que existe no nosso externo é como se fosse uma grande tela de cinema, tá? O outro, ele não existe, ok? Ele só é um reflexo do nosso conteúdo interno. Natália, o que tu tá falando? Como assim? O que isso quer dizer? Espera aí que eu vou explicar, tá? Quando a gente é criança, ou muitas vezes quando a gente está na barriga da nossa mãe, ou até mesmo antes, e se a gente for juntar com as nossas experiências de vidas passadas, vidas futuras, vidas paralelas e tudo mais que eu expliquei naquele outro vídeo, tudo isso está dentro da gente, reverberando, tá? Repetindo. E se a gente tem, por exemplo, um trauma, uma situação difícil que a gente passou em um determinado ponto da nossa vida, aquela parte nossa fica congelada naquela cena e aquela cena fica se repetindo infinitamente, porque aquela parte nossa está lá congelada dentro dessa cena, tá? E aí, quando a gente vai para o mundo, quando a gente vai encontrando as pessoas, quando a gente vai para o nosso trabalho, quando a gente vai para as nossas relações, o que acontece? A gente projeta essa cena que está congelada. Então, vou dar um exemplo simples para ficar mais fácil ser compreendido. Vamos dizer que quando você era criança, aconteceu uma situação de você ter um conflito com um coleguinha de infância, tá? Esse coleguinha, ele tinha determinadas características físicas, ele era de uma determinada maneira, e você teve aquele conflito, mas assim, foi uma coisa que te marcou muito, assim, por alguma razão, XYZ, aquilo ficou muito fortemente marcado em você. E aí, você esquece totalmente, tá? Mas assim, esse coleguinha, ele, além de ter essas características físicas muito marcantes, ele tinha o hábito de estar usando muito camiseta azul, tá? Camiseta azul. Onde ele ia, volta e meia na escolinha, ia lá, usava camiseta azul, tá? Você teve esse conflito, essa briguinha, de repente até foi a primeira vez que você brigou fisicamente na escola, ou ouviu um palavrão, alguma coisa assim, e aquilo marcou para você. E aí você esquece, né? Porque você continua crescendo, vai passando pela vida e tal. E aí quando vê, quando você chega, sei lá, na sua adolescência, por x, y razões, você vai e você começa a conviver com outras pessoas, começa a ter outros grupos sociais e você encontra uma outra pessoa, um outro rapaz, um outro ser humano que você também tem um conflito. Você não sabe porquê, mas você olha para aquela pessoa e o santo parece que não bateu, parece que deu um nó ali, sabe? Como dizem no, na constelação familiar, deu um emaranhado, né?
Você olha para aquela pessoa e é engraçado, o abençoado da adolescência usa camiseta azul. Mas você esqueceu do coleguinha de infância. E aí você olha para essa pessoa desde o primeiro dia, parece assim, que o santo não bateu, que a coisa não fluiu ali, mas você já esqueceu do coleguinha de infância, já esqueceu todas as situações, você tá só seguindo a vida. Aí com esse colega na adolescência também as coisas se passam de mal a pior, né? Porque afinal de contas, você já tinha essa coisa com as pessoas que usam camiseta azul, que são rapazes e tudo mais, mas bom, você foi seguindo a vida. A coisa ficou ruim, ficou pior ainda, né? Mas tudo bem. Segue a vida, você continua indo na sua vida e tal. Aí quando você tem lá seus 25 anos, vamos dizer assim, tá numa balada, distraída e tal, aí você conhece uma determinada pessoa, um rapaz, mais uma vez, começa a se envolver, etc, etc, etc. Mas esse rapaz tinha umas características que você não sabe o que que é, parece que o... Ai, fica alguma coisa ali no fundo da tua mente, fica te dizendo que tem alguma coisa errada com esse cara. O cara é ótimo, tem todas as características que você sempre quis uma pessoa, mas ali fica alguma coisa e você não sabe explicar o que que é. E quando você olha, o abençoado tá de camiseta azul, mas assim, você já esqueceu de todas as outras experiências que você teve com pessoas que usavam camiseta azul e que eram negativas, que estavam lá gravadas no seu ser. E aí você começa uma relação com essa pessoa, mas você não sabe explicar. Sempre parece que tem uma coisa ali que você não gosta da pessoa, parece que sempre tem uma coisa que te deixa com o pé atrás com a pessoa. Entende o que eu tô querendo dizer? Não é o abençoado dos 25 anos, nem o abençoado da adolescência com quem você tinha problema. Você tinha problema com um menininho lá da sua infância que usava camiseta azul e que tinha determinadas características físicas, porque uma parte sua, do seu inconsciente, ficou preso lá, ficou congelado naquela cena. E você fica repetindo esse filmezinho para todas as outras experiências que você tem. Então, você nunca vê o outro, você dificilmente vê o outro como ele verdadeiramente é. Você enxerga o outro a partir dessas experiências que estão lá no seu inconsciente se repetindo. Esse filme, ele está se repetindo várias vezes e ele está antes de você conseguir enxergar a pessoa como ela é. Lembra que quando eu expliquei que quando a gente tem crenças limitantes é porque a gente está com lentes nos nossos olhos que não nos permitem enxergar a realidade como ela verdadeiramente é? É exatamente a mesma coisa. Quando você olha para o abençoado de 25 anos lá, que você conheceu quando você tinha 25 anos, você já tinha uma e duas lentes antes de você enxergar ele como ele realmente era. Já tinham duas lentes na sua frente antes de você conseguir olhar para essa pessoa e perceber realmente como ela era. E você está dizendo que é o santo que não bateu, ou que é a desconfiança, é porque o homem não dá para confiar em homem. Sabe, todas as histórias que você fica se contando aqui, porque você teve um ponto aqui que ficou congelado dentro de você e que está repetindo uma historinha para você sobre homens que usam camisetas azuis. Eu tô dando um exemplo assim, banal, tá? Parece assim, ridículo. Não, não é assim. Gente, se você parar para pensar, se você fizer uma análise profunda realmente daquilo que você já vivenciou, se você fizer terapia de hipnose e você voltar lá para a origem dos seus problemas, para a origem daquilo que realmente está te bloqueando, você vai perceber que muitas das questões que você tem hoje são só uma projeção dessas questões que você ficou lá congelado, sabe? Então, a gente não está olhando para as pessoas, a gente está projetando nas pessoas, entende? A gente está projetando constantemente aquilo que está dentro da gente. E é por isso que eu comentei no último vídeo que muitas vezes, que se você não assistiu, recomendo que assista, que muitas vezes a gente não consegue entender, ouvir, escutar aquilo que sai fora do nosso padrãozinho interno, daquilo que a gente acredita, daquilo que são as nossas crenças internas. Porque a gente tá preso nisso. Essas lentes, elas, quando você usa óculos, por exemplo, isso te tapa a tua visão lateral. Você perde a visão periférica quando você está usando óculos. Ou você enxerga mais distorcido. Você não consegue enxergar outra coisa além daquilo que está diante dos seus olhos, que são as suas crenças, que são as suas
percepções sobre o seu ambiente, que são baseados nas suas crenças, entende? Então, quando nós temos situações que geram traumas, por exemplo, que geram situações de dor, a gente fica preso nessas situações e até que a gente vá lá atrás e desate esse nó, limpe essa imagem, apague essa imagem, transforme essa imagem, resolva a situação e aí a gente se liberte daquilo, a gente liberte aquela parte nossa que está presa nessa situação, a gente vai continuar eternamente tendo raiva dos meninos de camiseta azul, dos homens de camiseta azul, entende? Então, parece simples e é. A gente, quando chega na raiz, na crença raiz, no ponto raiz que nos bloqueia, todo o resto dos nós se desenlaçam. Tudo fica muito mais fácil, é mais simples, mais descomplicado. Só que para isso a gente tem que querer ir até lá dissolver. O que é baseado nisso, por exemplo, que a terapia da criança, da cura da criança interior é baseada. É de você voltar nas cenas onde a sua criança interior está congelada, você buscar ela, levar para um lugar seguro e você começar a se sentir melhor, você começar a cuidar dessa criança, você começar a conversar com essa criança, você começar a tratar essa criança. Porque você não precisa ficar sofrendo por muitos e muitos anos, fazendo 1001 anos de terapia e falando e falando e falando e tendo pouquíssimos resultados. Você precisa começar a buscar terapias também, a buscar ferramentas e fazer isso com você para que você vá na origem daquilo que você realmente precisa soltar, aquilo que você realmente precisa perdoar, para que você comece a também liberar os seus processos inconscientes e você comece a criar imagens mentais, filmes mentais muito mais positivos. E uma das coisas que eu vi, assim, hoje nesse vídeo até que chegou até mim, é justamente o quanto o nosso poder de cocriação da nossa realidade ele é muito forte. Às vezes, só de a gente mentalizar que as situações estão acontecendo de uma maneira diferente do que aquilo que as pessoas estão nos dizendo, a gente já começa a dar uma força positiva para que as situações se transformem. A gente nunca sabe exatamente qual é a extensão do poder do nosso pensamento, da nossa mente, do nosso cérebro. E se você deseja aprofundar nisso, começar essa caminhada de ir até a origem do problema, da origem da situação que está te incomodando e você começar a fazer um processo de cura, um processo de transformação, eu criei um e-book que ele fala justamente sobre isso, são orações quânticas e que vem acompanhado um link que você pode assistir, que vai te conduzindo através da meditação, bem tranquilo, para que você relaxadamente, tranquilamente, você vá limpando essas cenas e descongelando essas partes suas que estão precisando da sua ajuda, que estão precisando se desligar desses momentos de dor, para que aí você possa construir memórias mais positivas, situações mais positivas e até mesmo transformar a sua vida de uma maneira mais positiva. É isso, gente. Eu deixo esse convite hoje. Se você tiver interesse pelo meu trabalho, aqui nos comentários, na descrição do vídeo, eu deixo as informações. E é isso. Um ótimo dia para você e até a próxima. Gratidão, viu?